obrigaram a pedir demissão sem o milionário saber de nada. Pensou que ninguém se importava. Pensou que estava sozinha. Mas o que o milionário tinha feito antes mudou tudo. Todos ficaram sem acreditar. E nessa hora, ninguém quis se responsabilizar por suas atitudes. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O elevador de serviço sempre cheirava a produto de limpeza e metal velho. Mariana conhecia cada barulho que ele fazia. O tranco seco no terceiro andar, o chiado fino antes de abrir no 12º. Eram 6h40 da manhã, quando ela entrou nele pela última vez, sem saber que seria a última vez. A bolsa de pano no ombro, o cabelo preso com uma borracha que já estava cedendo, os olhos ainda carregando o peso de uma noite que não tinha sido noite de verdade. Tinha sido 3 horas, deitada no colchão, ouvindo a vizinha brigar com o marido do outro lado da parede fina do apartamento no Brás. Ela tinha 28 anos e sabia exatamente o peso de cada hora do dia. O turno começava às 7. Ela chegava às 6h40 porque a mãe tinha ensinado que chegar no horário já era chegar atrasado. A mãe não estava mais aqui para ver isso, mas o ensinamento ficou, grudado nela como as marcas brancas que o alvejante deixava nas pontas dos dedos. O 12º andar da Ventura Corp acordava devagar. As luzes do corredor acendiam no automático quando o sensor captava movimento. E por um bom tempo, o único movimento era o dela. O carrinho de limpeza rodando sobre o piso de porcelanato branco, o balde, o pano, as mãos dentro das luvas amarelas que ela trocava toda semana às suas próprias custas, porque as que a empresa fornecia eram finas demais e rasgavam rápido. Ninguém tinha pedido para ela fazer isso. Ela fazia porque fazia sentido. Assim como fazia sentido guardar o celular no bolso do avental, sem olhar para ele até o intervalo. Assim como fazia sentido sempre checar se as lixeiras dos banheiros tinham sido esvaziadas antes de bater o ponto de saída, mesmo que não fosse mais responsabilidade dela naquele momento. Era o tipo de coisa que não aparecia em nenhuma ficha de avaliação, mas que ela carregava como parte de si. Uma disciplina que não tinha nascido de regra, tinha nascido de caráter. Foi numa terça-feira de maio, com o céu de São Paulo daquele cinza pesado, que não decide se chove ou não, que Dona Cláudia, a supervisora do setor de limpeza, chamou todo o time para uma reunião antes do expediente. Eram 8 pessoas ao redor de uma mesa na sala de apoio. Aquela sala pequena, sem janela, que cheirava a café velho e onde as cadeiras nunca encaixavam direito nas pernas da mesa. Dona Cláudia tinha um papel na mão e o rosto da pessoa que preferia não estar ali. Ela disse, sem enrolação, que a empresa havia decidido conceder um bônus anual a um funcionário do setor. Critério, desempenho, assiduidade e conduta. O nome seria anunciado na sexta-feira. E então, ela dobrou o papel, colocou no bolso do jaleco azul e disse que podiam ir trabalhar. Mariana não pensou muito nisso. Pegou o carrinho e foi, mas os outros pensaram. E Mariana percebeu isso não por palavras. Percebeu pelo que mudou no silêncio. O jeito como Priscila, que trabalhava na ala de salas de reunião, parou de comentar o tempo com ela no corredor. O jeito como Tiago, que fazia a limpeza da copa, demorou mais do que precisava para devolver o rodo que tinha pedido emprestado. Eram sinais pequenos, quase invisíveis, do tipo que a maioria das pessoas descarta como impressão. Mas Mariana era boa em ler silêncios. Tinha aprendido isso cedo, num lar onde falar demais custava caro. Na quinta-feira, Priscila a abordou no banheiro do andar térreo. Enquanto ela enchia o balde. Não veio sozinha. Fernanda estava logo atrás, de braços cruzados, com aquela expressão de quem praticou o que ia dizer. Priscila foi direta. Disse que o bônus deveria ir para alguém com mais tempo de casa, que Mariana estava havia menos de 2 anos na empresa, que havia uma ordem de coisas que precisava ser respeitada. Mariana ouviu tudo com a torneira ainda aberta, os olhos no balde enchendo.
Quando Priscila terminou, ela fechou a torneira, pegou o balde e disse com calma: "Não fui eu quem decidiu os critérios." E saiu, mas Fernanda segurou a porta e disse uma coisa que ficou. Disse que se Mariana não pedisse as contas antes da sexta, as coisas iam ficar difíceis para ela de um jeito que ela não ia gostar. Não foi grito, não precisou ser. Era o tipo de ameaça que funciona justamente porque é dita baixo, quase gentil, olho no olho. Mariana foi para casa naquela noite com o estômago apertado. Esquentou arroz com feijão que tinha sobrado do almoço, comeu em pé na cozinha pequena, olhou pela janela para a rua molhada, tinha chovido enquanto ela estava no metrô. E ficou um longo tempo assim, de pé, o prato na mão, sem comer mais nada. Não era medo do emprego em si. Era aquele cansaço específico de quando você faz tudo certo e ainda assim o mundo arruma um jeito de cobrar. Ela conhecia esse cansaço bem. Ele tinha o peso de coisa antiga. O que ela não sabia, o que ninguém do 12º andar sabia, era que Ricardo Almeida tinha o hábito de chegar antes de todos. Não era pose, era uma coisa que ele tinha desde os 22 anos, quando começou do zero numa sala alugada no centro de São Paulo, com um notebook velho e uma planilha que ele refazia todo domingo. Chegar cedo era para ele o único momento do dia em que o escritório era silêncio de verdade. Antes das reuniões, antes dos e-mails, antes de qualquer pessoa querendo uma fatia da sua atenção. Ele chegava, passava pelos corredores, pegava um café da máquina do 12º e ficava 30 minutos só olhando os números do dia anterior com a cabeça ainda livre. Foi assim que ele começou a ver Mariana. Não de propósito, não com intenção, e muito antes de qualquer bônus ou anúncio entrar em cena. Via porque ela estava lá quando ninguém mais estava. Via o carrinho, o pano no piso, as luvas amarelas. Via ela checar a lixeira do corredor pela segunda vez antes de ir embora. Numa manhã de março, ele derrubou o copo de café perto da porta da sala de reuniões. Distração, celular na mão. E quando foi pegar papel toalha, ela já estava lá, com o pano, sem que ele tivesse pedido, sem que ela soubesse que ele estava olhando. Ela limpou, reorganizou, foi embora, não falou nada, não esperou agradecimento. Ricardo ficou parado um segundo mais do que precisava naquele corredor. Ele não era o tipo de homem que romantizava o que via. Era o tipo de homem que observava e concluía. E o que ele foi concluindo ao longo de semanas de manhãs silenciosas era que havia ali uma qualidade de pessoa que ele raramente encontrava em qualquer andar de qualquer empresa. Uma integridade que não performava, que não esperava a plateia. Quando Dona Cláudia subiu ao 15º para apresentar os relatórios de desempenho do setor e o nome de Mariana apareceu no topo de todos os critérios, Ricardo não se surpreendeu. Assinou a aprovação do bônus sem hesitar. O que ele não tinha assinado ainda, o que estava sobre a mesa quando a semana virou, era algo que ele havia decidido em silêncio, antes da sexta-feira, antes do anúncio, antes que qualquer coisa precisasse ser dita em voz alta. A sexta-feira chegou com aquele calor úmido que São Paulo guarda para os dias em que você menos precisa dele. Mariana acordou mais cedo do que o alarme, não por disciplina dessa vez, mas porque o estômago não tinha deixado ela dormir direito. Ficou deitada por uns minutos, olhando para o teto do quarto, a umidade desenhando uma mancha pequena no canto que ela já tinha pedido ao senhorio para resolver 3 vezes. O teto não tinha mudado. Algumas coisas não mudam por mais que você peça. Ela levantou, dobrou o cobertor com o cuidado de sempre, foi até a cozinha fazer café. Enquanto a água esquentava, ficou de costas para o fogão, olhando pela janela. A rua lá embaixo ainda estava vazia. Só um homem empurrando um carrinho de som e uma mulher de chinelo varrendo a calçada em frente ao bar fechado. São Paulo tinha esse lado que poucos admitiam gostar. Aquela hora antes de todo mundo acordar, quando a cidade ainda não tinha se decidido pelo caos. Mariana gostava dessa hora.
Era o único momento do dia em que tudo parecia suspenso, como se o mundo estivesse segurando o fôlego junto com ela. Ela tomou o café de pé, igual sempre, separou o uniforme com cuidado, verificou se as luvas amarelas ainda serviam para mais um dia, colocou tudo na bolsa de pano. Antes de sair, ficou parada por um segundo na frente da porta, a mão na maçaneta, a bolsa no ombro, e pensou na cara de Fernanda naquela tarde no banheiro. O tom baixo, quase gentil. As coisas vão ficar difíceis de um jeito que você não vai gostar. Mariana respirou fundo, abriu a porta e desceu. No metrô, espremida entre uma mulher com sacola de mercado e um rapaz de fone que balançava a cabeça para uma música que só ele ouvia, ela tomou a decisão. Não foi um momento dramático. Não teve lágrima, não teve tremor. Foi uma conclusão quieta, do tipo que chega quando você já cansou de dar voltas. Ela ia pedir as contas. Não porque tinha medo de Fernanda, não exatamente, mas porque sabia, com aquela lucidez crua que o cansaço às vezes traz, que trabalhar num lugar onde as pessoas te tratam como ameaça por ser boa no que faz, era um desgaste que ela não podia mais bancar. Tinha outras contas para pagar. Tinha a mãe que já não estava, mas tinha o aluguel, tinha a conta de luz, tinha o curso de técnico em enfermagem que ela tinha começado e pausado 2 vezes por falta de dinheiro e de tempo. Ela precisava de um lugar que valesse o que ela entregava. Esse lugar tinha deixado de ser a Ventura Corp na tarde de quinta-feira. Ela chegou às 6h40. Como sempre. Mesmo tendo decidido ir embora, ela chegou no horário porque era o que fazia sentido. Porque sair de cabeça erguida era a única forma de sair que ela conhecia. Pegou o carrinho, fez o turno inteiro, não cortou nenhum canto, não deixou nenhuma lixeira pela metade. Quando o relógio marcou 11h30, ela guardou o carrinho na sala de apoio, tirou as luvas, lavou as mãos 2 vezes, colocou o avental dobrado sobre a prateleira e pegou a bolsa. A sala de Dona Cláudia ficava no fundo do corredor do 12º, uma porta de vidro com persianas que a supervisora mantinha sempre semicerradas. Mariana bateu 2 vezes com o nó do dedo, ouviu o pode entrar e abriu. Dona Cláudia estava ao telefone. Fez sinal para ela esperar. Apontou para a cadeira do lado. Mariana sentou. Olhou para as mãos. As pontas dos dedos ainda carregavam aquela palidez do alvejante, uma marca que levava alguns dias para sair completamente. Quando Dona Cláudia desligou, olhou para Mariana com uma expressão que já era quase antecipação, como se soubesse ou desconfiasse do que estava vindo. Mariana foi direta. Disse que queria pedir demissão. Disse sem tremor, sem drama, olhando para a supervisora. Dona Cláudia ficou quieta por um segundo, mais longo do que o esperado. Então disse, e isso Mariana não tinha previsto, que antes de protocolar qualquer coisa, ela precisava subir ao 15º. O senhor Ricardo pediu para ser avisado se você viesse falar comigo hoje, disse Dona Cláudia, com um cuidado na voz que não era o cuidado de costume. Mariana sentiu alguma coisa se deslocar dentro do peito. Não era medo, era estranheza. A sensação específica de quando o roteiro que você tinha ensaiado na cabeça encontra uma linha que não estava lá. Por quê? Ela perguntou. Dona Cláudia abriu as mãos sobre a mesa num gesto que dizia, não é comigo. Ele só pediu para eu avisar. O resto é com ele. O 15º andar da Ventura Corp era diferente do 12º. Não tinha carrinho de limpeza nos corredores àquela hora. Tinha carpete escuro, luz mais baixa, o silêncio do tipo que custa dinheiro. Mariana saiu do elevador social, porque o de serviço não ia até lá, e ficou por um segundo parada diante da recepção, com a bolsa de pano no ombro, as mãos livres, o uniforme vinho que ela usava há 1 ano e 8 meses. A recepcionista, uma mulher de cabelo curto e óculos finos, levantou os olhos do monitor. Mariana? Perguntou como se já soubesse. Sim, pode ir. Ele está esperando. A sala de Ricardo ficava no canto com 2 paredes de vidro que davam para a cidade lá fora.
São Paulo inteira, densa e cinza e enorme, cabendo naquele enquadramento como uma fotografia mal comportada. Ele estava de pé quando ela entrou, não sentado atrás da mesa como ela tinha imaginado. Estava de lado, olhando para a janela, o paletó jogado sobre a cadeira, a manga da camisa dobrada até o cotovelo. Quando ouviu a porta, virou. Mariana tinha visto Ricardo Almeida antes. De longe, de relance, como se vê qualquer coisa que pertence a um andar diferente do seu. Mas nunca tinha ficado parada diante dele assim, no mesmo nível, sem carrinho, sem avental, sem a distância segura do corredor entre eles. Ele era mais alto do que ela tinha calculado, e havia no jeito como ele a olhou, direto, sem aquela varredura rápida e distraída que a maioria das pessoas fazia quando via o uniforme, algo que ela não soube nomear na hora. "Mariana", ele disse. Não foi pergunta. "Senhor Ricardo", ela respondeu. Ele indicou a cadeira à frente da mesa. Ela sentou. Ele foi sentar do outro lado, mas sem a formalidade que o ambiente sugeria. Havia algo desarmado no jeito como ele apoiou os cotovelos na mesa e juntou as mãos. "Dona Cláudia me disse o motivo", ele começou, "mas eu quero ouvir de você." Mariana não tinha preparado resposta para isso. Tinha preparado para assinar papel, para ouvir sobre aviso prévio, para fazer o que se faz quando se pede conta. Não tinha preparado para um homem como aquele olhar para ela como se o que ela fosse dizer importasse de verdade. "Eu acho melhor para todo mundo", ela disse com cuidado. "Para todo mundo", ele repetiu devagar, como se estivesse pesando cada palavra. "Ou para as pessoas que tornaram o ambiente insuportável para você?" O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios daquele dia. Mariana sentiu o calor subir pelo pescoço. Não de vergonha, mas daquela coisa que acontece quando alguém diz em voz alta o que você tinha guardado dentro sem nem ter encontrado as palavras certas para isso. Ela olhou para ele. Ele não desviou. "Eu sei o que aconteceu", disse Ricardo. "Sei há mais tempo do que você imagina." E foi aí, naquele momento, com São Paulo lá fora, enorme e indiferente, e o carpete escuro amortecendo qualquer som, que Mariana entendeu que aquela conversa não tinha o formato que ela tinha esperado. E que o que Ricardo Almeida havia feito antes dela entrar naquela sala, o impensável, o que ninguém ainda sabia, estava prestes a mudar o rumo de tudo. Ricardo não era homem de rodeios. Quem trabalhava com ele há mais tempo sabia disso. Sabia que ele ouvia tudo, perguntava pouco, e quando falava, era porque já tinha pensado o suficiente para não precisar voltar atrás. Havia uma economia no jeito como ele se comunicava, que algumas pessoas interpretavam como frieza, mas não era isso. Era precisão. Ele não desperdiçava palavra, porque não desperdiçava nada, nem tempo, nem atenção, nem o peso de uma frase dita na hora errada. Essa era uma das coisas que 20 anos, construindo uma empresa do zero, tinham feito com ele, às vezes sem pedir licença. Ele se levantou da cadeira devagar, foi até a janela e ficou de costas para ela por alguns segundos. Lá fora, São Paulo funcionava no seu ritmo próprio. Trânsito parado na Paulista, um helicóptero cruzando o céu cinza, as torres de vidro refletindo uma luz que não decidia se era sol ou nuvem. Ricardo olhou para tudo aquilo como quem olha para algo familiar demais para causar impressão. Então virou. Na segunda-feira da semana passada, ele começou, com a voz no mesmo tom de antes, nem mais alto nem mais baixo. Ele tinha recebido um relatório interno. Não era o tipo de relatório que chega por protocolo. Foi algo que ele pediu especificamente porque algumas coisas que havia observado não fechavam. Mariana ficou quieta. As mãos no colo, a bolsa de pano encostada na perna da cadeira, os olhos nele. Ela tinha aprendido cedo que quando alguém importante começa a falar com esse tipo de calma, a melhor coisa que se pode fazer é não interromper. Ricardo continuou, voltando para a cadeira, mas sem sentar, ficando de pé e apoiando a mão no encosto, dizendo que tinha o hábito de chegar antes do expediente e que durante meses passou por aqueles corredores quando ela ainda era a única pessoa neles.
Não foi uma observação intencional no começo, ele explicou. Foi o tipo de coisa que você começa a notar porque destoa, porque há uma qualidade no trabalho de algumas pessoas que aparece mesmo quando elas acham que ninguém está olhando. Especialmente quando acham isso. Mariana sentiu alguma coisa apertar no peito. Não era desconforto, era o oposto disso. E justamente por ser o oposto, ela não sabia bem onde colocar. Quando o bônus foi aprovado, disse ele, sentando agora com os cotovelos na mesa, ele já sabia que ia gerar atrito. Não porque ela não merecia, exatamente porque merecia, e todo mundo no setor sabia disso antes dele. O problema com ambientes assim, ele continuou, é que a competência de uma pessoa vira ameaça para quem escolheu o caminho mais curto. E o caminho mais curto, nesse caso, foi pressionar Mariana para sair antes que o nome fosse anunciado. Ele parou. Olhou para ela com aquela atenção direta que ela já tinha notado quando entrou. O tipo de olhar que não avalia, que não classifica, que simplesmente vê. Mariana teve a sensação estranha de que ele estava esperando que ela dissesse alguma coisa, não para preencher o silêncio, mas porque genuinamente queria saber o que ela pensava. Como o senhor ficou sabendo? Ela perguntou, e a voz saiu mais firme do que ela esperava. Câmeras no corredor do térreo, ele respondeu, direto. Não foi monitoramento intencional. A equipe de segurança faz revisão semanal de imagens por protocolo. O que aconteceu no banheiro do térreo na quinta-feira não tinha câmera interna, mas o corredor tinha. Deu para entender o suficiente pelo contexto. Quem entrou, quem saiu, quanto tempo, a expressão de cada uma quando saiu. Ele pediu o relatório completo de assiduidade e desempenho comparado do setor, e os números não deixaram dúvida nenhuma sobre o que estava acontecendo. Mariana olhou para as próprias mãos por um segundo, aquelas marcas brancas nas pontas dos dedos. Depois, levantou os olhos e perguntou o que ele tinha feito com isso. Ricardo abriu a gaveta lateral da mesa e tirou um envelope. Colocou sobre a mesa, mas não empurrou na direção dela. Deixou ali, no espaço entre os dois. Antes de responder, ele disse, precisava que ela soubesse uma coisa. O que estava naquele envelope não era favor, não era gesto. Era uma decisão tomada com base em critério, igual a qualquer outra decisão que ele tomava ali dentro. Ela precisava entender isso antes de abrir. Mariana olhou para o envelope, depois para ele e perguntou por que essa diferença importava. Entre favor e critério. Porque favor cria dívida, ele respondeu sem hesitar. E ela não devia nada a ninguém ali dentro. Nunca tinha devido. Mariana pegou o envelope. Abriu com cuidado, do jeito que abre quem foi criado a não rasgar papel à toa, porque papel custa. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era uma carta em papel timbrado da Ventura Corp. E enquanto ela lia, o silêncio da sala foi ficando de um peso diferente. Não era demissão. Era uma transferência de função, uma posição administrativa no setor de operações, com salário 3 vezes maior que o atual, plano de saúde estendido e um adendo específico sobre custeio de curso técnico caso a funcionária estivesse matriculada ou desejasse se matricular. O segundo documento era uma notificação formal de abertura de processo interno contra Fernanda Souza e Priscila Campos por conduta inadequada e coerção no ambiente de trabalho, assinada por Ricardo, datada de quarta-feira. Um dia antes de Mariana ter tomado sua decisão, dentro do metrô lotado, espremida entre desconhecidos, olhando para nenhum lugar específico, ela leu tudo 2 vezes. Não porque não tinha entendido na primeira, tinha entendido. Leu de novo porque precisava ter certeza de que o que estava escrito era o que estava escrito, que não havia nenhuma linha com asterisco, nenhuma condição escondida entre os parágrafos. Não havia. Quando levantou os olhos, Ricardo estava quieto, observando, não com ansiedade, mas com aquela paciência de quem já disse o que tinha a dizer e agora espera sem pressa. O senhor fez isso na quarta-feira, ela disse, antes de ouvir falar com a dona Cláudia. Sim, ele confirmou. E ela perguntou se ele sabia que ela ia pedir demissão.
Ele respondeu que sabia que era provável. Pelo que tinha observado dela, ele explicou. Sabia que não era o tipo de pessoa que faz denúncia por conta própria, que briga por posição, que vai atrás de quem te prejudicou. Ela simplesmente ia sair, de cabeça erguida, achando que era a melhor solução para todo mundo. Ele fez uma pausa curta antes de completar, e ele não ia deixar isso acontecer sem antes colocar os fatos no lugar certo. Mariana ficou olhando para ele por um tempo que ela não teria conseguido medir. Havia tantas camadas naquele momento que ela não sabia por qual começar a processar. Havia alívio, o tipo pesado que dói um pouco quando chega, porque você não percebeu o quanto estava segurando. Havia uma confusão honesta sobre como um homem que ela nunca tinha olhado nos olhos sabia, com tanta precisão, o que ela faria. E havia embaixo de tudo isso algo mais quieto, uma coisa que ela não nomeou, que ficou apenas como uma pressão suave no meio do peito, do tipo que você arquiva para pensar mais tarde, quando estiver sozinha e o dia tiver esfriado o suficiente para você conseguir pensar com clareza. Eu vim aqui para pedir conta, ela disse, por fim. A voz tinha uma leveza estranha, como de alguém que acabou de pousar depois de carregar peso por tempo demais. Eu sei, disse Ricardo. E pela primeira vez desde que ela tinha entrado naquela sala, havia algo no canto da boca dele que não chegava a ser sorriso, mas estava na vizinhança. E agora? Ela perguntou. Ele se levantou, foi até a janela de novo. São Paulo lá fora não tinha mudado. Os mesmos prédios, o mesmo barulho surdo chegando pelo vidro, a mesma indiferença de cidade grande para tudo que não coubesse no seu próprio ritmo. Mas havia qualquer coisa diferente no ar daquela sala. Alguma coisa que tinha entrado junto com Mariana ou que tinha esperado por ela sem saber que esperava, e que agora ocupava o espaço entre os dois de um jeito que nenhum dos dois ainda sabia o nome. Agora você decide, ele disse, sem virar. O envelope é seu. O que você faz com ele é sua escolha. Eu só precisava garantir que você tivesse a escolha de verdade, não a que te empurraram para tomar. Mariana olhou para o envelope nas próprias mãos, para os documentos, para a cidade lá fora pelas costas dele. E pela primeira vez naquela sexta-feira, que tinha começado com o estômago apertado, decisão tomada no metrô e uniforme passado com cuidado para uma despedida que ela achava que já estava escrita. Ela não sabia o que ia fazer. E, estranhamente, não saber parecia, naquele momento, a coisa mais honesta que ela poderia sentir. Mariana saiu do 15º andar com o envelope dentro da bolsa de pano, e uma sensação que ela não conseguia organizar. Não era a alegria. Alegria era uma coisa mais limpa, mais direta. Era algo com mais camadas do que isso, do tipo que você carrega pelo resto do dia sem conseguir colocar no lugar certo. No elevador social, de volta para o 12º, ela ficou olhando para o próprio reflexo na porta de inox escovado. O uniforme vinho, o cabelo preso, a bolsa no ombro. E pensou que a mulher que tinha subido aquele elevador 1 hora atrás estava carregando uma despedida. E a que descia agora estava carregando outra coisa inteiramente. Uma coisa que ela ainda não tinha nome para chamar. O elevador abriu. Ela saiu. Dona Cláudia estava na porta da sala de apoio quando Mariana passou pelo corredor e havia na expressão da supervisora aquela mistura específica de curiosidade contida e alívio que aparece no rosto de quem torcia por um resultado, mas não tinha certeza de que ele viria. Mariana parou. As duas se olharam por um segundo sem dizer nada e então Dona Cláudia disse apenas: "Vai ficar?" Mariana não respondeu de imediato. Olhou para o corredor vazio, para as luzes do automático que piscavam quando o sensor captava movimento, para o carrinho que ela tinha deixado guardado na sala de apoio antes de subir. Depois, olhou para a supervisora e disse que ainda não sabia. Dona Cláudia assentiu devagar, como se essa resposta fosse mais honesta do que um sim imediato, e por isso valesse mais. "Pode ir pensando", ela disse, "mas vai jantar alguma coisa antes.
Você tá com uma cara de quem não comeu desde ontem. Mariana quase sorriu. Quase. Ela pegou o metrô de volta para o Brás com o estômago vazio de comida e cheio de pensamento. O vagão estava mais lotado do que de manhã. Era meio-dia e os trabalhadores do centro trocavam de turno, estudantes voltavam para casa, o calor úmido de São Paulo comprimia todo mundo num espaço que nunca foi feito para ser confortável. Ela ficou de pé, segurando a barra, balançando no ritmo dos trilhos. E foi nesse balanço monótono que ela começou a organizar o que sentia de verdade. Havia gratidão. Isso era inegável, e ela não tinha vergonha de sentir. Havia também uma espécie de desconforto honesto, porque durante anos ela tinha aprendido a não depender do reconhecimento de ninguém para seguir em frente. E agora alguém tinha chegado e reconhecido tudo, com documento assinado, com data, com precisão. E isso desestruturava alguma coisa que ela tinha construído dentro de si como proteção. Não era ruim, era apenas novo. E novo para Mariana sempre pedia um tempo de adaptação antes de virar certeza. Mas havia uma terceira coisa, menor do que as outras duas, que ficava aparecendo nas beiradas do pensamento toda vez que ela tentava ignorar. Era o jeito como Ricardo tinha dito que ela simplesmente ia sair, de cabeça erguida, achando que era a melhor solução para todo mundo. Não tinha sido julgamento. Tinha sido reconhecimento, e um reconhecimento tão preciso que ela ficou pensando quando, exatamente, uma pessoa que vivia num andar diferente, num mundo diferente, com um relógio no pulso que valia mais do que 3 meses do seu salário, tinha aprendido a ler alguém como ela com essa exatidão. Ela não tinha resposta, mas a pergunta ficou. Em casa, ela colocou o envelope sobre a mesa da cozinha, esquentou o feijão que tinha sobrado, comeu devagar dessa vez, sentada, não de pé, e ficou olhando para os 2 documentos abertos na mesa enquanto comia. A proposta de transferência era real, cada linha dela. O processo interno contra Fernanda e Priscila era real, cada palavra. E a data na assinatura de Ricardo era quarta-feira. Ela continuava voltando para essa data como a língua volta para um dente que dói, porque havia nela uma informação que ia além do gesto em si. Ele não tinha agido depois que ela apareceu. Tinha agido antes, o que significava que a decisão dele não era reação, era antecipação. E antecipar o movimento de alguém exige, antes de qualquer coisa, que você tenha prestado atenção suficiente para conhecer o padrão. Ela ficou acordada até tarde naquela noite. Não por ansiedade, era mais uma vigília quieta, do tipo que vem quando você está processando algo grande demais para o sono dar conta. Deitada no colchão, olhando para a mancha de umidade no teto que o senhorio nunca ia resolver, ela pensou na mãe. Pensou em como a mãe tinha trabalhado a vida inteira em casa de família no interior de Minas, em Uberlândia, lavando roupa e cozinhando e jamais sendo vista como mais do que o serviço que entregava. Pensou em como ela mesma tinha jurado, ainda adolescente, que ia ser diferente. Não o trabalho, porque o trabalho nunca teve demérito nenhum para ela, mas o invisível, que ela não ia ser invisível. E ainda assim, tinha passado 1 ano e 8 meses num 12º andar, sendo exatamente isso para todo mundo, até descobrir que havia um homem no 15º que enxergava diferente. E que tinha enxergado desde muito antes de precisar. Na segunda-feira seguinte, Mariana chegou às 6h40, como sempre. Mas dessa vez, ao invés de ir direto para a sala de apoio pegar o carrinho, ela parou na recepção do 12º e pediu para Dona Cláudia 1 minuto. A supervisora apareceu com o café na mão e a sobrancelha levemente levantada. Mariana disse, com a calma de quem dormiu o suficiente para chegar a uma conclusão. Ia aceitar, ia assinar a transferência. Mas precisava que ficasse claro, para Dona Cláudia, para quem mais precisasse saber, que ela não estava aceitando por medo de perder o emprego, não estava aceitando por gratidão, não estava aceitando porque alguém havia feito um favor. Estava aceitando porque era justo.
E justo era o único critério que ela tinha usado a vida inteira para decidir qualquer coisa. Dona Cláudia ficou em silêncio por um segundo, o café parado no ar. Depois disse: "Eu sei." E havia no tom dela um respeito que era diferente do respeito de supervisora para funcionária. Era o tipo que passa de pessoa para pessoa, direto, sem hierarquia no meio. O processo de transição levou 2 semanas. Mariana assinou os documentos, foi apresentada ao setor de operações, recebeu um crachá novo com uma função nova escrita nele. No primeiro dia no andar novo, o 13º, não o 15º, ela chegou cedo, organizou a mesa, aprendeu o sistema, fez perguntas quando não sabia e não fingiu saber quando não sabia. Eram coisas pequenas, mas eram as mesmas coisas que ela sempre tinha feito. Só que agora num contexto diferente, numa cadeira diferente, sem luvas amarelas. Fernanda e Priscila continuavam no 12º. O processo interno corria em silêncio, dentro dos trâmites que essas coisas seguem. E Mariana não perguntou sobre ele, não acompanhou, não comentou com ninguém. Não era assunto dela. Nunca tinha sido. O que tinha sido dela era o próprio caráter, e esse ela tinha mantido intacto. Foram 11 dias sem cruzar com Ricardo. Ela sabia que ele estava no 15º, sabia que o dia a dia dele não tinha nenhuma razão para passar pelo 13º. Mas havia uma consciência nova, uma espécie de presença que ele tinha deixado mesmo estando ausente, como aquelas músicas que você ouve uma vez num lugar e depois ficam tocando dentro da cabeça sem pedir licença. Ela não alimentava esse pensamento, não o examinava com cuidado, só notava que estava lá e seguia. No 11º dia, numa tarde de terça com o céu de São Paulo, finalmente decidindo chover de verdade, as portas do elevador no 13º abriram e Ricardo saiu, de paletó, o celular na mão. Passos que conheciam o espaço mesmo sendo a primeira vez que ele estava ali naquele contexto. Ele a viu antes que ela o visse. E quando ela levantou os olhos da planilha aberta na tela, ele já estava parado a 2 metros da sua mesa. E havia no jeito como ele a olhou, direto, sem pressa, sem a distância do 15º entre eles. Algo que era diferente de todas as vezes anteriores. Não era mais o olhar de alguém que observa, era o olhar de alguém que chegou. Ricardo não tinha nenhuma razão específica para estar no 13º andar naquela tarde de terça-feira. Havia uma reunião marcada no 14º para as 3, e ele poderia ter subido direto, como fazia sempre, mas tinha descido 2 andares antes do que precisava. Não tinha planejado isso, ou talvez tivesse, e simplesmente não estava pronto para chamar pelo nome, o que o fez apertar o botão errado. Ele era preciso em quase tudo, mas havia 1 ou 2 coisas dentro de si que ainda resistiam à precisão, e ele estava aprendendo, aos 41 anos, que talvez essas fossem justamente as coisas mais importantes. Quando as portas abriram e ele a viu, de cabeça levemente inclinada sobre a tela, a postura ereta que ela mantinha mesmo sentada, o mesmo cuidado de sempre no jeito de existir dentro de um espaço, ele parou. Não foi decisão. Foi o corpo chegando antes da cabeça, como às vezes acontece com as coisas que a gente não ensaiou. Mariana levantou os olhos e ficou quieta por um segundo. Não foi um silêncio de surpresa. Foi o silêncio de quem estava esperando por algo sem ter consciência de que esperava. "Boa tarde", ela disse. A voz saiu igual a de sempre, firme, sem afetação. Ele respondeu boa tarde e caminhou até a mesa dela com aquela naturalidade que as pessoas com presença forte carregam sem saber, como se o espaço ao redor delas se reorganizasse antes que elas chegassem. Perguntou como estava sendo a adaptação. Ela disse que estava indo bem, que o sistema era diferente do que ela conhecia, mas que já estava entendendo a lógica. Ele ouviu com atenção. Não com a atenção de quem espera a vez de falar, mas com a de quem está de fato registrando o que o outro diz. Depois perguntou se havia alguma dificuldade que ainda não tinha conseguido resolver. Ela pensou por um segundo. De verdade, não por protocolo.
e disse que havia uma planilha de controle de entrada e saída de contratos que o sistema gerava com uma defasagem de um dia e que ela ainda não tinha entendido se era configuração ou característica do programa. Ele inclinou levemente a cabeça e disse que era configuração, que o setor de TI podia resolver em menos de 1 hora e que ela podia mencionar o nome dele se precisasse agilizar. Ela assentiu. Obrigada, disse. Ele ficou parado 1 segundo mais do que o necessário para uma conversa sobre planilha e sistema, e então disse que ia subir, que tinha reunião. Ela voltou os olhos para a tela, e nenhum dos dois disse o que estava, de fato, na sala junto com eles. Nos dias seguintes, Ricardo voltou ao 13º 2 vezes. A primeira com uma justificativa concreta. Precisava de um relatório de contratos do trimestre anterior e a pessoa que cuidava disso era justamente a nova funcionária do setor. A segunda vez, sem justificativa nenhuma. Ele chegou, cumprimentou, ficou uns minutos conversando sobre o andamento do trabalho dela e foi embora. Mariana registrou as 2 visitas com aquela parte dela que ficava de olho nas coisas sem fazer barulho. Não tirou conclusão nenhuma. Ou melhor, tirou uma conclusão e guardou, porque conclusões desse tipo pediam cautela antes de virar certeza. O que ela sabia era o seguinte: um homem que não desperdiçava nem palavra, nem tempo, nem atenção, estava gastando as 3 coisas com ela de um jeito que não cabia inteiramente na categoria profissional. E ela não sabia ainda o que fazer com isso. O que ela sabia fazer era trabalhar. E foi trabalhando que as semanas foram passando. O 13º andar foi ficando familiar. Os colegas do setor foram se tornando rostos com nomes e histórias. A planilha com a defasagem foi corrigida em 40 minutos pelo técnico de TI, que veio sem precisar que ela mencionasse nome nenhum. Ela aprendeu o ritmo do setor, aprendeu quem chegava cedo e quem ficava até tarde, aprendeu onde ficava o café bom, não o da máquina do corredor, que era fraco e tinha gosto de plástico, mas o que a Renata do fundo fazia na prensa italiana que ela trazia de casa e deixava sobre a bancada da copa às 9 da manhã. Foram coisas pequenas, do tipo que constroem pertencimento sem que você perceba que está construindo. Foi Renata, aliás, que trouxe o primeiro sinal externo de algo que Mariana estava tentando não examinar com cuidado demais. Numa manhã de quinta-feira, as 2 estavam na copa. Renata prensando o café, Mariana esperando com a xícara na mão. Quando Renata disse sem preâmbulo, sem olhar diretamente para ela: "O Ricardo não desce aqui com tanta frequência assim não, sabe?" Mariana não respondeu imediatamente. Pegou o café quando foi servido, agradeceu e disse apenas que ele provavelmente tinha assuntos do setor para resolver. Renata sorriu para a prensa italiana e não disse mais nada. Mas o sorriso disse. Mariana levou o café para a mesa e ficou olhando para a planilha aberta sem ler nada por uns 2 minutos. Depois, fechou o arquivo, abriu de novo e obrigou a cabeça a voltar para o trabalho. Ela era boa nisso, em trazer a atenção de volta para o concreto quando o pensamento começava a escorregar para território sem chão firme. Mas naquela tarde, quando o elevador abriu às 4h30 e Ricardo saiu com uma pasta debaixo do braço e o paletó no ombro, ela percebeu que o concreto e o sem chão firme estavam ocupando o mesmo espaço e que separar os dois ia exigir um esforço que ela não tinha mais tanta certeza de querer fazer. Ele veio até a mesa dela, deixou a pasta sobre a superfície, um relatório de contratos que ela tinha enviado por e-mail na manhã anterior. Estava ótimo, ele disse. Preciso, bem organizado, com as inconsistências sinalizadas de um jeito que facilita a tomada de decisão. Ela disse obrigada com a mesma naturalidade de sempre. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Então puxou a cadeira vazia ao lado da mesa e sentou. Não como quem vai discutir trabalho, mas como quem vai ficar um pouco. Perguntou como ela estava. Não no sentido funcional, no sentido real, com o peso real da pergunta. Mariana sentiu o espaço entre uma resposta automática e uma resposta honesta.
e escolheu, depois de um segundo, a honesta. Disse que estava bem, que a transição tinha sido mais tranquila do que esperava, que havia dias em que ainda estranhava não ter o carrinho e as luvas, não porque sentisse falta, mas porque o corpo tem memória e leva um tempo para atualizar. Ele ouviu tudo. Depois disse que havia uma coisa que queria perguntar e que ela ficasse à vontade para não responder se não quisesse. Ela assentiu. Ele perguntou se havia alguém esperando por ela. Não foi pergunta de chefe. Não foi pergunta de colega. Mariana sentiu aquela pressão suave de novo no meio do peito. A mesma do 15º, só que agora mais próxima, mas sem distância para amortecê-la. Ficou quieta por um momento que não foi incômodo. Depois disse que não. Havia muito tempo que não. Ele assentiu devagar, sem demonstrar mais do que o necessário, e se levantou. Pegou a pasta, disse boa tarde e foi. Mariana ficou olhando para a mesa vazia onde a pasta tinha estado. Depois para o elevador cujas portas tinham acabado de fechar. Depois para a janela onde São Paulo seguia o seu ritmo indiferente lá fora. E pensou que havia uma diferença enorme entre ser vista por distância, como ela tinha sido no 12º, observada de longe por um homem que notava sem chegar perto, e ser vista de perto. De perto era diferente. De perto tinha uma temperatura que a distância não tinha, e Mariana, que tinha aprendido a viver bem dentro da distância das coisas, estava começando a perceber que o perto estava chegando antes que ela tivesse decidido se estava pronta para ele. Mariana não dormiu mal naquela noite. Dormiu diferente, com aquele tipo de inquietação que não é angústia. É antecipação de algo que você ainda não sabe nomear, mas que o corpo já reconhece antes da cabeça. Ficou deitada por um tempo, ouvindo a chuva bater na janela do quarto, uma chuva fina e constante, daquelas que São Paulo guarda para as noites em que a cidade quer parecer menor do que é. Ela pensou na pergunta de Ricardo. Não no que ela tinha respondido. Tinha respondido a verdade, e a verdade não precisava de revisão. Pensou no jeito como ele tinha perguntado, com aquela economia de palavra que era característica dele, mas com uma abertura por baixo que ela reconheceu porque era o tipo de coisa que você só reconhece se já sentiu antes. A abertura de quem pergunta sabendo que a resposta vai importar e que está disposto a lidar com o peso disso. Ela virou de lado, fechou os olhos e deixou a chuva fazer o trabalho de silenciar o resto. Na manhã seguinte, sexta-feira, ela chegou às 6h40. O elevador social do 13º tinha o mesmo tranco do de serviço no 3º andar. Ela tinha percebido isso na primeira semana e achou graça, porque algumas coisas permanecem iguais, independente do andar. A copa estava vazia, a prensa italiana da Renata ainda não tinha chegado, e Mariana fez o café da máquina mesmo, fraco e com gosto de plástico, e levou para a mesa. Abriu o sistema, organizou o que precisava ser organizado e foi trabalhar. Era sexta-feira e havia um lote de contratos para fechar antes do meio-dia. Ela gostava desse tipo de prazo, concreto, mensurável, do tipo que quando você termina sabe que terminou. Às 9h30, o elevador abriu. Ela não levantou os olhos imediatamente. Estava no meio de uma conferência de dados que pedia atenção. Mas havia uma coisa que ela tinha aprendido sobre Ricardo nas últimas semanas. O jeito como ele andava tinha um ritmo próprio, passos que conheciam o espaço sem precisar medi-lo. Quando ouviu esse ritmo se aproximando, ela terminou a linha que estava conferindo. Só então levantou os olhos. Ele estava de pé a 1 metro da mesa, sem pasta, sem documento, sem justificativa profissional visível. As mãos no bolso da calça, o paletó aberto, e uma expressão que ela não tinha visto nele antes. Não era a precisão de sempre, não era a paciência de sempre. Era algo mais próximo de hesitação, e havia qualquer coisa inesperadamente humana em ver hesitação num homem que ela tinha aprendido a associar com certeza. "Bom dia", ele disse. "Bom dia", ela respondeu. Ele olhou para a cadeira vazia ao lado da mesa.
a mesma da tarde anterior, e perguntou se podia sentar. Ela disse que sim. Ele sentou, colocou os cotovelos nos joelhos, juntou as mãos e ficou assim por um segundo, que foi mais longo do que qualquer silêncio que eles tinham compartilhado antes. Mariana esperou. Ela era boa em esperar. Tinha aprendido que o silêncio de alguém que está reunindo coragem pede espaço, não preenchimento. Então Ricardo disse, com aquela voz que não subia nem descia, mas que naquela manhã carregava um peso diferente: eu não desci aqui ontem por causa de relatório nenhum. Ela já sabia disso, mas ouvir ele dizer foi diferente de saber. Ela assentiu levemente. Ele continuou. Há algumas semanas eu percebo que faço escolhas que não são inteiramente profissionais. E eu não sou o tipo de homem que faz esse tipo de escolha sem antes entender o que está fazendo. Então, fiquei um tempo entendendo. E entendi. Mariana sentiu o coração bater num ritmo que ela reconheceu da infância. Aquele ritmo de quando você está no alto de algo e ainda não sabe se vai pular ou voltar, mas sabe que um dos dois vai acontecer e que nenhum vai deixar você igual. Ele virou o rosto para ela, direto como sempre, mas havia uma exposição naquele olhar que não era de costume, a exposição de quem retirou a camada mais externa de si e está esperando para ver o que o outro faz com isso. Eu gostaria de te convidar para jantar, ele disse, não como chefe, não como a pessoa que assinou um documento, como alguém que quer te conhecer fora daqui, se você quiser ser conhecida. Mariana ficou quieta por um momento. Não foi hesitação, foi o tempo que ela precisava para ter certeza de que o que estava sentindo era o que estava sentindo, e não o que a situação sugeria que ela deveria sentir. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela sempre soube distinguir. O que estava sentindo era simples e claro, como a chuva que tinha parado na madrugada. Queria ir, não porque ele era quem era, não porque ele tinha feito o que tinha feito, mas porque havia algo naquele homem, nessa mistura específica de precisão e silêncio e atenção real, que ela reconhecia como raro, e coisas raras pediam coragem para ser aceitas. Ela havia aprendido isso do jeito mais difícil, e não estava disposta a deixar o medo de errar falar mais alto do que o que era verdadeiro. Então ela disse, eu quero, e não havia em sua voz nem pressa, nem recuo. Havia apenas a mesma honestidade de sempre, só que dessa vez apontada para dentro, para o que ela de fato sentia, em vez de para o trabalho ou para a sobrevivência. Ricardo ficou olhando para ela por um segundo, e então aquele canto da boca, aquele que não chegava a ser sorriso, mas que estava na vizinhança, virou sorriso de verdade pela primeira vez. Era um sorriso que mudava o rosto inteiro dele, que mostrava uma versão dele que provavelmente poucos conheciam. E Mariana pensou que havia algo muito justo no fato de ela estar entre esses poucos. Ele se levantou, e ela também se levantou sem saber exatamente por quê. Talvez porque aquele momento pedisse que as duas pessoas estivessem de pé, no mesmo nível, sem mesa ou documento ou distância de andar entre elas. Ele perguntou se ela preferia sábado. Ela disse que sábado estava ótimo. Ele perguntou se havia alguma parte da cidade que ela gostasse mais. Ela pensou por um segundo genuíno e disse que gostava do centro velho, do centro histórico, da luz, daquelas ruas que São Paulo tratava com descaso, mas que ainda carregavam uma beleza teimosa que ela achava honesta. Ele ouviu com atenção, assentiu, e disse que conhecia um lugar lá que ela provavelmente ia gostar. Eles combinaram o horário. Ele foi embora. E quando o elevador fechou e o 13º andar voltou ao seu ritmo normal de teclados e telefones e café fraco da máquina, Mariana ficou de pé por um momento ao lado da própria mesa, as mãos levemente apoiadas na superfície, olhando para a janela. São Paulo lá fora estava com um céu que a chuva da noite tinha lavado.
Não azul, porque São Paulo raramente ficava azul de verdade, mas mais limpo do que na véspera, com uma luz que chegava de lado e deixava os prédios com sombra e brilho ao mesmo tempo. Ela ficou olhando para isso por um tempo. Pensou na mãe, pensou na Uberlândia, onde a mãe tinha lavado roupa a vida inteira sem ser vista. Pensou no elevador de serviço que cheirava a produto de limpeza e metal velho, no tranco do terceiro andar, no carrinho com as luvas amarelas que ela trocava toda semana às suas próprias custas, porque as da empresa eram finas demais. Pensou em quanto tempo tinha passado sendo exatamente quem ela era, sem abrir mão de nenhuma parte disso, mesmo quando o mundo tratava esse quem ela era como algo que cabia ignorar. E pensou que talvez fosse isso, talvez fosse exatamente isso, o que tinha feito Ricardo parar num corredor silencioso às 6h40 da manhã e prestar atenção. Não o uniforme, não a função, não o andar. O quem ela era, inteiro e sem negociação. E havia qualquer coisa profundamente certa em ser amada, porque era disso que se tratava. Ela sabia agora, mesmo que a palavra ainda fosse grande demais para caber inteira naquele sábado que ainda não tinha chegado. Pelo que você sempre foi, antes que qualquer coisa mudasse. Antes do envelope, antes do 15º, antes do 13º. Desde os corredores escuros de antes das 7 da manhã, quando o único movimento era o dela e ela não sabia que alguém estava aprendendo a forma do seu caráter pela forma do seu trabalho. Ela sentou, abriu o sistema, voltou para os contratos que precisavam ser fechados antes do meio-dia. A Renata chegou às 9h50 com a prensa italiana e o sorriso de quem não precisa perguntar nada, porque já sabe. Colocou uma xícara de café bom sobre a mesa de Mariana sem dizer uma palavra. Mariana pegou a xícara, tomou um gole e sentiu o calor descer devagar. O tipo de calor que não é só do café, que vem também de dentro, do lugar onde as coisas que valem ficam guardadas até que seja seguro deixá-las ser. E pela primeira vez em muito tempo, era seguro. 4 anos depois, Mariana não usava mais luvas amarelas. Usava uma aliança simples de ouro branco na mão esquerda. Escolha dela, sem pedra, sem enfeite, e um crachá da Universidade Federal de Uberlândia, onde estava escrito seu nome seguido de técnica em enfermagem, função que ela havia concluído 18 meses depois de aceitar a transferência, com o custeio que Ricardo havia colocado naquele envelope numa sexta-feira de maio que ela ainda conseguia sentir no peito quando pensava com calma. Eles tinham se mudado para Uberlândia 2 anos atrás. A decisão foi dela primeiro. Foi ela quem disse, numa noite de dezembro, com o ar condicionado do apartamento em São Paulo ligado no máximo e uma filha de 4 meses dormindo no quarto ao lado, que queria criar Ana perto da terra onde a mãe tinha vivido. Ricardo ouviu, ficou quieto o tempo que precisava para pensar de verdade e disse que fazia sentido. Disse que havia construído a Ventura Corp em São Paulo, mas que São Paulo não precisava dele para funcionar. Tinha gente boa nos andares certos, sabia delegar e podia administrar de qualquer cidade do país com um notebook e uma conexão decente. Vendeu o apartamento no Itaim em 3 semanas e não olhou para trás. A casa em Uberlândia tinha quintal. Isso era o detalhe que Mariana mencionava quando alguém perguntava como era a vida lá. Não o tamanho, não o bairro, não a escola perto. O quintal. Uma mangueira no fundo que em dezembro ficava carregada. Um varal de madeira que Ricardo havia montado num sábado de manhã, seguindo o tutorial errado e desmontando e remontando 2 vezes, enquanto Ana, com 6 meses, dormia numa manta no chão do quintal ao lado. Era o tipo de tarde que não aparece em nenhuma foto, porque nenhum dos dois lembrou de pegar o celular. Ana tinha 2 anos e 4 meses. Tinha o jeito quieto de observar as coisas que Mariana reconhecia como herança. Ficava parada diante de qualquer objeto novo por um tempo longo antes de tocá-lo, como se precisasse entender antes de agir.
Tinha os olhos de Ricardo, escuros e diretos, e o teimosia de Mariana, que se manifestava principalmente na hora de dormir e na recusa sistemática de usar sapato dentro de casa. Ricardo achava graça. Mariana também achava, mas não deixava aparecer na hora. Ele havia delegado a presidência executiva da Ventura Corp 18 meses atrás. Não foi decisão súbita. Foi um processo que ele conduziu com a mesma precisão que conduzia qualquer coisa, identificando a pessoa certa durante meses antes de fazer o movimento. Continuava sócio majoritário, continuava sendo consultado nas decisões grandes, mas o dia a dia da empresa havia passado para outras mãos e ele havia passado para outros dias. Acordava sem alarme. Levava Ana para a pracinha de manhã, quando Mariana estava no turno do hospital. Tinha voltado a ler, coisa que havia abandonado aos 32 por falta de tempo, e havia reencontrado numa estante de sebo em Uberlândia, numa tarde de chuva em que os três tinham entrado para esperar o tempo passar, e saído com uma sacola e meia de livro. Cozinhava feijão às quartas-feiras porque havia decidido aprender e porque Ana gostava de ficar no banco da cozinha assistindo, o que tornava a tarefa diferente de qualquer coisa que ele havia feito antes. Dona Cláudia se aposentou 8 meses depois que Mariana saiu do 12º. Mandou uma mensagem curta no dia. Disse que estava bem, que ia visitar a irmã no Paraná, que torcia por ela. Mariana respondeu com o mesmo cuidado com que a supervisora sempre havia tratado as coisas que importavam. Renata continuava no 13º andar da Ventura Corp, continuava com a prensa italiana e mandava mensagem todo aniversário de Mariana sem falta, sempre com uma foto da xícara de café e nada mais. Era o tipo de amizade que não precisava de explicação. Fernanda e Priscila haviam saído da empresa no mesmo mês, por caminhos diferentes, mas com o mesmo resultado. Mariana nunca perguntou os detalhes. Não era assunto dela, nunca tinha sido. O hospital onde Mariana trabalhava ficava a 12 minutos de casa. Ela ia de bicicleta quando não chovia. Uma bicicleta laranja que Ricardo havia dado no primeiro aniversário de casados, com um bilhete que dizia apenas para a mulher que sempre soube o caminho. Ela havia guardado o bilhete na gaveta da mesinha de cabeceira, dobrado, atrás de uma foto da mãe. Não era pessoa de deixar coisa importante à vista. Era pessoa de saber exatamente onde as coisas importantes estavam. Naquela manhã específica, uma terça-feira de março, com o céu de Uberlândia limpo e sem a indecisão característica de São Paulo, Mariana saiu do hospital às 6 da manhã, depois de um plantão noturno. Ricardo estava na calçada de frente quando ela dobrou a esquina de bicicleta, de pé, com Ana no colo ainda de pijama, as duas tomando sol da manhã que chegava de lado e deixava tudo com aquela luz de começo de dia que não dura muito. Ela parou a bicicleta. Ana estendeu os braços na direção dela com aquela urgência específica de criança pequena que não aceita demora. Mariana desceu, pegou a filha, sentiu o peso familiar e quente dela no ombro e ficou parada na calçada por um segundo, olhando para Ricardo, que olhava para ela com aquele jeito que ele tinha, direto, sem pressa, sem nada sobrando. 4 anos, uma filha, uma casa com quintal e mangueira, um bilhete dobrado na gaveta, um crachá com nome novo, uma aliança sem pedra. E ainda aquele olhar que não avaliava, não classificava, que simplesmente via, o mesmo do 15º andar, numa sexta-feira de maio, que havia começado com o estômago apertado e terminado com um mundo inteiro diferente. Ela não disse nada. Ele também não. Ana apontou para um passarinho no fio elétrico do outro lado da rua e disse uma palavra que nenhum dos dois entendeu direito, mas que os dois fingiram entender, e os três ficaram olhando para o passarinho até ele ir embora. Depois entraram em casa. O café estava pronto.